Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Redação na Rádio Folha FM 100.3 e no canal da Folha no YouTube, minha gente. A gente também está no Spotify e na Amazon. Sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o Lucas Lucchesi para comandar a edição desta terça-feira, dia 10 de outubro, minha gente. Vamos falar sobre essa crise generalizada que acomete o município de Rorainópolis. Temos aí notícias do decreto de calamidade pública e como é que o governo estadual vai tentar socorrer o município. Vamos também falar do projeto que virou lei para obrigar bares, restaurantes e lanchonetes aqui de Boa Vista a disponibilizarem pelo menos um cardápio impresso. O que você acha aí disso? O que você acha disso, dessa lei, dessa legislação para obrigar isso? Participe conosco enviando seu comentário para o 999715300 e pela seção de comentários da Folha no canal no YouTube. Tem também uma entrevista com o meteorologista Ramon Alves, que vai falar sobre essa seca que parece que vai causar a inexistência da raça humana. Tá difícil, hein, gente? Tá difícil. O mundo tá cada dia mais quente. O estado de Roraima aqui, onde cada um tem um sol para si, parece que cada um tá ficando com mais um sol para segurar. Tá difícil, hein? Mas vamos falar agora da crise generalizada que está acometendo o município de Rorainópolis, porque hoje a gente amanheceu com a notícia de que o município decretou situação de calamidade uma semana após a renúncia do Leandro Pereira, que agora é ex-prefeito de Rorainópolis, né? O novo mandatário de Rorainópolis, agora o senhor Alessandro Daltro Souza, o Pinto do Equador, do Republicanos, decretou estado de calamidade pública administrativa por 180 dias. E veja bem, o novo prefeito cita 10 razões para o decreto, como a grave crise econômica da cidade, que resultou nos atrasos salariais, o grave desequilíbrio orçamentário e financeiro do município, com a queda de arrecadação, além da falta de transparência e a ausência de publicação dos demonstrativos fiscais que tem prejudicado o conhecimento da real situação orçamentária e financeira, né? A gente lembra que há uma semana o prefeito Leandro Pereira renunciou ao mandato em meio a uma crise generalizada, atrasos salariais, denúncias de desvio milionário, realmente uma situação catastrófica quando se trata do município de Rorainópolis, que é o segundo maior município do estado de Roraima, o segundo mais populoso do estado e que vive uma situação de realmente lamentável, a situação do município de Rorainópolis. Esse decreto também cria um gabinete de crise composto pelo consultor-geral municipal e secretários municipais da Casa Civil e de Finanças e Controle Interno com plenos poderes para poder intervir nas demais pastas, órgãos e entidades da Prefeitura. Essa mesma medida suspende por 60 dias todos os contratos firmados até 2 de outubro de 2023 com a Prefeitura, assim como a celebração de novos vínculos contratuais que impliquem aumento de despesas para a cidade. Os serviços essenciais, vale ressaltar, são as exceções dessa medida. O decreto também prevê que, enquanto durar o período de calamidade pública, está proibida a realização de despesas, de quaisquer despesas dispensáveis, como autorização de viagens, novas gratificações, diárias, horas extras ou outros tipos de despesas que comprometam a folha de pagamento de Rorainópolis. E aí eu tive a ideia de procurar o governo do estado para saber, né, mais ou menos qual é o tipo de socorro financeiro que o estado vai conceder ao município de Rorainópolis, uma vez que o governador Antônio Denário já gravou vídeo falando sobre isso, né, sobre essa questão, e aí a gente recebeu uma resposta a respeito disso. Não foi uma resposta muito clara, né, mas o governo estadual ele disse que formou uma comissão, uma força-tarefa, melhor dizendo, para fazer um diagnóstico preciso sobre a situação financeira do município de Rorainópolis. E segundo a Secretaria Estadual de Comunicação Social, a força-tarefa é composta pelas secretarias da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e de Licitação e Contratação.
o Poder Executivo Estadual ainda esclareceu que de 2020 até setembro de 2023 realizou repasses constitucionais de cerca de 50 milhões de reais relacionados à arrecadação de tributos estaduais como ICMS e IPVA. Só de janeiro a setembro de 2023 foram quase 12 milhões de reais. E além disso, desde 2020, o Estado realizou um repasse anual de 600 mil reais inerente ao convênio para manutenção e limpeza urbana em Rorainópolis. Claro, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa crise em Rorainópolis, que está afetando muitos serviços públicos no município. E claro, a população ela quer uma resposta o mais rápido possível para que a situação possa se normalizar. E aqui em Boa Vista, o presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, o vereador Genilson Costa, do Solidariedade, promulgou a lei que obriga, olha só, estabelecimentos como bares, lanchonetes e restaurantes a disponibilizarem pelo menos um cardápio impresso por mesa de até 4 lugares. Vale ressaltar que essa medida ela se aplica apenas para locais que ofereçam no mínimo 40 lugares. Essa imposição não alcança estabelecimentos que atuem exclusivamente com o sistema de self-service ou de delivery. E as regras já começaram a valer hoje. Hoje mesmo, gente, com a publicação no Diário Oficial do município. Como o prefeito Arthur Henrique não se pronunciou dentro do prazo legal previsto de 15 dias, e aí, regimentalmente, o presidente da Câmara pode se manifestar, e o Genilson Costa acabou promulgando a lei que obriga os bares e restaurantes a disponibilizarem pelo menos um cardápio impresso. E aí eu te explico mais ou menos o contexto da proposição dessa lei. O vereador Bruno Pérez, ele apresentou esse projeto e mencionou o advento de cardápios digitais iniciado na pandemia da Covid-19, né? Até por conta de segurança sanitária, né? Você sabe que o cardápio passa de mão em mão. Então, se uma pessoa contaminada ela acaba jogando a doença no cardápio, você está jogando a doença para muita gente. Então, os restaurantes, eles tiveram essa ideia de poder colocar um QR Code, né, na mesa, e aí o celular, ele é apontado para esse código QR, né, não é um código que tem uma ideia de código de barras, né, só que não é barras, né, é o código QR com várias coisinhas, vários quadradinhos. E aí, quando você acessa, você tem acesso, né, evidentemente, a toda a lista de produtos. Só que é o seguinte, o vereador Bruno Pérez, ele teve essa ideia porque muitos estabelecimentos estavam simplesmente deixando apenas o cardápio do código QR, né? E muita gente não tem esse conhecimento tecnológico e preferiam, né, o cardápio físico, e muitas das vezes esses estabelecimentos não tinham um cardápio sequer. Então foi nesse contexto que o vereador fez essa lei, que foi promulgada hoje, e aí eu procurei, evidentemente, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Roraima, a Brasel, o senhor Bruno Dantas. Ele elogiou a intenção da lei, embora defendesse uma discussão maior com a categoria, e ele alertou sobre custos extras para poder executar essa medida. Bem, é uma lei importante, né? Eu confesso para vocês que eu mesmo tenho dificuldade, né? Porque, olha, gente, até para ler livro eu prefiro o impresso, né? Então, assim, é uma lei que, apesar de simples, né, mas que facilita a nossa vida, evita muito estresse, né, para as pessoas assim como eu, né? Então, essa é a informação de política que eu tenho para você hoje, além do caso de Rorainópolis. Bem, minha gente, vocês lembram quando é que foi a última vez que choveu aqui em Boa Vista? Eu lembro, né? Porque foi sexta-feira passada, mas de sexta-feira para trás, quanto tempo? 24 dias, gente. Não chovia desde sexta-feira, na verdade, se você considerar sexta-feira para trás, desde dia 20, aliás, desde o dia 12 de setembro,
né, não chovia aqui na capital de Roraima. Foram 10 milímetros que choveram na sexta-feira passada. E aí eu peguei aqui o último boletim hidrometeorológico da FEMAR, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que a previsão para esse trimestre de setembro a novembro em Roraima é de chuvas abaixo da média e temperaturas acima da média. E aí, para isso, eu chamei aqui o companheiro meteorologista Ramon Alves, da FEMAR. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso papo de redação, Ramon. E eu já te pergunto, qual é a explicação para tanto calor, né, nessa época do ano? Evidentemente que é comum, né? Mas a sensação que a gente tem é que o calor está cada dia pior, né? Isso, rapaz, é o aquecimento dos oceanos, não só a questão do El Niño, né, que o El Niño é o aquecimento das águas lá do Oceano Pacífico, mas também nós estamos com outros oceanos bastante aquecidos, que é o Atlântico Norte, né, que também influencia aqui o regime de chuvas aqui em nossa região. Então temos aí o El Niño já forte, caracterizado como forte, né, e temos também o aquecimento do Oceano Atlântico, né? O Oceano Tropical. No caso, ele está bem ao norte, esse aquecimento fica bem ao norte, né, do Oceano Atlântico, e ele inibe as chuvas aqui em nossa região, ele causa um desvio da zona de convergência intertropical, ou um bloqueio. Então, temos aí vários fatores, digamos assim, que é uma combinação explosiva, porque para a gente aqui, diminui as chuvas drasticamente. E justamente no início do nosso período seco. Pois é. Porque o nosso período seco, por si só, já temos aí precipitações abaixo de 100 milímetros. E tem meses que as precipitações são abaixo de 50 milímetros. E isso em condições normais, né? Sem nem El Niño, nem La Niña, em condições de neutralidade. Mas agora nós temos, além do El Niño, né, que já diminui as chuvas, temos essa questão também do Oceano Atlântico também aquecido. Então são dois fenômenos grandes, né, que influenciam no regime de chuvas, trazendo previsões sempre de chuvas abaixo da normal climatológica e temperaturas acima da normal. Pois é, rapaz, você falou aí de fenômenos climáticos, né, como o El Niño, que é o aquecimento, né? O La Niña é o contrário, que é o resfriamento das águas do oceano, né? Inclusive o La Niña foi o que trouxe bastante chuva pra gente nos 3 anos, né, últimos 3 anos, não é isso? Que foi um evento raro, 3 anos seguidos de um mesmo fenômeno. Primeira vez no século que isso acontece, né? E desde que quando começaram a se registrar esses fenômenos, né, El Niño e La Niña, é a terceira vez, e é a primeira vez no século. 3 anos seguidos de um mesmo fenômeno. Porventura, os meteorologistas, os estudiosos, eles conseguem monitorar, tem uma dimensão do que vai acontecer nos anos seguintes, né? Como é que funciona isso? Isso, a gente tem bastante informação, né, o IPCC, porque nós estamos diante de eventos climáticos extremos, as mudanças climáticas estão aí, todos nós estamos percebendo, não só aqui em Roraima, mas em todo o mundo. Sim. E existe sim uma previsão para daqui a 10, 20, 30, 50 anos, né, de aumento de temperatura global, né? Então as mudanças climáticas estão aí. E aqui em especial Roraima é uma região de clima de transição. Nós temos regiões de savana, regiões climáticas de floresta. Então, nesse tipo, né, de região, os eventos climáticos extremos são mais drásticos, né? Uhum. São mais intensos. Então, temos ainda esse agravante devido a essa diversidade, né, de clima. Pois é, com tanta frequência que está acontecendo, você confirmaria o que se estuda, o que se conclui a respeito de mudanças climáticas, a respeito do aquecimento global, de que tem como eu posso dizer, uma ação direta do ser humano, né, contra a natureza? O que você tem a explicar mais ou menos o que está acontecendo, por que tanto calor, por que tanta chuva no sul do Brasil? O que está acontecendo? Isso, as mudanças climáticas é um fato, né? Elas estão acontecendo, e a grande discussão, né? É se o ser humano influencia, né? Então tem uma linha de pensamento, né? A maior linha de pensamento, os maiores cientistas, eles afirmam que
por causa de ação humana, e tem outra linha, né, de alguns cientistas que divergem, né? Mas o fato é que nós estamos diante das mudanças, né, do clima, realmente está mudando, e os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes. A gente pode ver em diversas pesquisas, né, até pesquisas antropológicas, que tem uma pesquisa também da universidade aqui, da Universidade Federal aqui de Roraima, que fez com a comunidade Serra da Lua, um antropólogo, doutor, rapaz, eu esqueci o nome dele. Vamos ficar devendo, se você lembrar até o final da apresentação, você... E ele fez essa pesquisa empírica com os indígenas, e a comunidade confirmou, né, que os eventos extremos estão cada vez mais frequentes, né? Uma série foi feita com uma série histórica de 20 anos, né? Observações de 20 anos, e realmente os eventos climáticos estão bem mais frequentes. Então você confirma a opinião, a ação empírica, né? A observação com os dados, né, científicos. Então você vê que tudo se encaixa, e realmente a gente está passando por isso agora, né? A gente está passando, sim, estamos enfrentando, né, o início de um evento climático extremo, né, que tende a se agravar nos próximos meses, porque existe uma previsão que o El Niño vai se intensificar, vai atingir seu pico máximo, né, em dezembro. Aí depois a tendência é que ele diminua um pouco, né? Então vai ficar pior. A tendência é que o El Niño ele aumente, as temperaturas do Oceano Pacífico ele aumenta. Aí temos também a questão do Oceano Atlântico. Então, o que a gente vai fazer? Tem que monitorar e buscar ações para mitigar essa situação. Porque o que acontece? As consequências, os impactos. Vamos ter impactos, né, em queimadas, focos de queima, o aumento de queimadas, né, e a questão da água, né, a disponibilidade hídrica. Existe um estudo também do Mapa Biomas que a tendência de superfície da água é de decréscimo, e é o que a gente está vendo hoje. Hoje o nível do rio, aqui de Boa Vista, está em 1 metro. E 3 centímetros, 1 metro e 3, exatamente, está bem baixo mesmo. A média do mês de outubro é 2,14, salvo engano, não sei se... Está bem abaixo da média, acima de 2, Está bem abaixo. Não atingiu a mínima foi atingida em 2016 com menos 0,59. Nossa. E foi em fevereiro de 2016, né? Mas temos vários meses ainda. Pois é, rapaz, a gente está em outubro, então você falou aí de fevereiro, né, quando atingiu a mínima em 2016. Em 2016 nós tivemos essa mínima aí, né, de acho que 0,59 centímetros. Mas pelo menos metade de 1 metro ali. Pois é, é preocupante, né, você vê ali, você vê o Rio Branco ali com vários bancos de areia já. Eu particularmente não lembro a última vez, né? Você tem esses dados aí que você falou de fevereiro de 2016, e ainda estamos no início do período seco, e estamos em outubro, sendo que até dezembro, né, vai se intensificar. Isso. Cara, será que o rio vai secar? Rapaz, o que acontece aqui é isso que você falou, né? Nós estamos... Porque se a gente tivesse com essa situação do Oceano Atlântico, El Niño, em período chuvoso, a gente teria um período chuvoso fraco, né? Mas não teríamos tantos problemas, por exemplo, em relação a queimadas, mas porque estaria dentro do período chuvoso. Mas a gente estamos começando esse período seco com tudo isso, né? Toda essa situação. Então, o que é que nós temos? Nós temos o período seco, que já é grave, né? Assim, sim. Em condições normais, e temos aí o El Niño e o grande vilão, o Oceano Atlântico aquecido. Complicado, cara. Agora, a gente quer tentar dar notícia boa. Será que apesar dessa intensificação, né, da temperatura nessa região aqui, em virtude do El Niño, porventura ainda tem esperança de que se chova, mesmo que abaixo do esperado, né, nesses próximos dias? Qual é a notícia boa que a gente tem? Nós temos aí a previsão de chuvas até o dia 24, né? Principalmente no setor sudoeste do estado. No sudoeste do estado tem uma chuva para ocorrer, né? Até o dia 24 de outubro, nos próximos dias, nas próximas semanas, mas depois volta o déficit de chuva novamente. O mês de outubro, a normal climatológica do mês de outubro é em torno de 50, 60 milímetros. Até o aumento
tem um registro só de 2 milímetros numa estação do INMET, 5 milímetros em outra estação do CEMADEM, que fica lá no Pericumã, 10 lá milímetros numa estação que tem lá no Caraná, ou seja, todas abaixo de 10 ou próximo de 10 milímetros. Né? Pois é, agora... E estamos no início, né, no dia 10 hoje, né? Ainda faltam 20 dias. E o focos de fogo também está aumentando, né? Tivemos recordes aí em agosto, setembro, já passou da média o focos de fogo desse mês. Pois é, pelo que eu calculei aqui, já são 109 focos de incêndio, segundo isso é um monitoramento aqui do BD Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Olha só, gente, em apenas 10 dias de outubro já são 109 focos de incêndio, a maioria dos focos de incêndio no município de Bonfim, né, evidentemente no interior do estado, né? E é preocupante, né? Assim, a gente está no início do período seco, né? Cada dia mais batendo recordes e recordes, aí tanto de foco de incêndio como de baixo nível de chuva, né, Ramon? Isso, nós tivemos aí recordes em agosto e setembro, né? E estamos caminhando para outro recorde aí em outubro. Nós tivemos em relação à precipitação, em relação à chuva. Nós tivemos aí um agosto de menor precipitação já registrado. Não, dos últimos 25 anos, né? Choveu 21 milímetros só em agosto, né? Foi o menor agosto já registrado. A média de agosto é de 200 milímetros, né? Choveu 21, então é menor. Setembro também choveu 9 milímetros. A média de setembro é aproximadamente 100 milímetros. Ocorreu essa chuva próxima de 9 milímetros em 2014, 9,3 milímetros, né? Um empate técnico aí. E isso em relação à chuva, então baixa precipitação, recorde em agosto, recorde em setembro. E focos de queima também, focos de queima nós tivemos aí recorde em agosto com 78 focos, em relação à média, um aumento de 380, acima de 380% em relação à média, e setembro também 194 focos, acima da média de 300%. Aproximadamente. Então, muito elevado, então foi as máximas já registradas, nesse caso são as máximas já registradas em agosto e as máximas já registradas em setembro. E agora estamos caminhando para outubro, que já passou da média, né? São quantos focos em outubro, mais ou menos, a média? A média é 106, já estamos 109, já passou da média e estamos aí só, hoje é dia 10, né? Pois preocupante, gente. E aí, falando um pouco dessas queimadas, né? Não sei se você analisou com mais profundidade a situação de Manaus, né? Que aqui eu queria te perguntar, porque a gente está tendo muito foco de incêndio aqui no interior do estado. Porventura, analisando todo esse cenário, o contexto da região, né, você acha que é possível que se repita um episódio da fumaça em Manaus aqui em Boa Vista por conta desse calor, dessas queimadas todas? A gente está acompanhando sim, né, toda a região norte, né? Nós participamos quinzenalmente da sala de crise da região norte, com a participação de todos os estados da região norte. Nós participamos também da reunião climática do Sensipan, que é uma reunião mensal. E a próxima reunião da sala de crise da região norte será agora dia 20, tivemos agora uma dia 5 de outubro. E lá eles estavam no período chuvoso. Né? Sim. Está terminando. Terminando o período seco, né? Vão começar o período chuvoso agora. Eles vão começar. Estavam terminando o período seco, eles vão começar o período chuvoso agora, com baixas precipitações também. E pode ser que aconteça assim, não tem nada descartado. O que é que nós temos que fazer? Tentar mitigar o máximo possível. Por quê? Porque já temos aí esses indicativos, né? Já temos esse histórico de agosto, de setembro, já é apesar de ser pouco focos em relação ao total, né? Mas é um indicativo em relação à média. Indicativo que a coisa está séria. Então, o que é que resta para a gente? Temos também o exemplo dos nossos vizinhos, né? Então, o que é que resta para a gente? É mitigar o máximo possível, né? É um trabalho em conjunto, tanto das autoridades do governo, juntamente com a população, entendeu? É todo mundo junto, porque está todo mundo no mesmo barco, né? Então, a gente tem que procurar mitigar essa situação. Tanto é que será lançado aí um programa, creio que semana que vem, em relação a isso, para juntar forças e buscar ações para mitigar essa situação. Já temos sim já um planejamento, vamos alinhar
esse planejamento. A gente está vivendo, eu sei que está há décadas aí já, né, estudando o tempo e muitas outras coisas. A gente está vivendo realmente um dos piores momentos da história do clima no mundo. Esse tipo de aquecimento dos oceanos, não só do El Niño, não só do Pacífico, mas em todo aquecimento em vários oceanos do mundo, é a primeira vez que isso acontece, né? Uhum. É uma combinação assim que nunca vista, sem precedentes, né? Nunca vista antes. Então é um grande desafio mesmo, né? É a primeira vez e aí cabe a gente, né, tentar mitigar o máximo possível. Não tem como evitar, né? Exato. A gente tem como a gente, né, clicar no botão e trazer chuva, né? Mas a gente tem que tentar se adaptar e mitigar e se prevenir o máximo possível. Pois é, só para fechar aqui a participação do Ramon Alves, né, falando aqui, tentando dar uma boa notícia também, porque tá muito calor, realmente parece, a gente tá até com a sensação de que é para extinguir a humanidade uma coisa dessa, né? Tá cada dia pior. Não, né? Mas a gente vai sair dessa, se Deus quiser. Se Deus quiser, se Deus quiser. Olha, gente, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para essa quinta-feira, para essa quarta-feira, dia 11 de outubro, é de temperatura que varia de 26 a 37 graus. Previsão de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada pela manhã, tarde e noite. Para essa quarta-feira, dia 10, a previsão era de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, né? Porventura, você conseguiu identificar a chuva em algum lugar desse estado hoje? Teve um pouquinho de chuva lá na região do Água Boa, por ali. Teve uma chuvinha para lá, né? Pois é, as previsões... Às vezes acontece uma chuva no sul do estado, né? Frequentemente acontece no sul do estado. Porque o estado é muito grande, né? Sim. O estado é muito grande, então a gente fica monitorando os locais, né? Agora, a maior parte da população está aqui em Boa Vista, né? Aqui realmente está chovendo pouco mesmo, né? Uhum. E a parte, digamos assim, mais crítica em relação a risco de fogo, né? O setor nordeste do estado, que pega os municípios de Uramutã, Normandinha, Bonfim, né? Cantar, Boa Vista, Pacaraima, sul de Pacaraima. Então, essas regiões, o risco de fogo está bastante alto nesses últimos dias. E nos próximos dias o risco de fogo está alto. Tá certo, Ramon Alves, meteorologista da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a FEMAR. Quero agradecer a sua participação aqui, sempre deixar aberto aqui o espaço para você falar, né, dar boas notícias, também alertar a população a respeito dessa situação que a gente está vivendo no mundo, né, aqui em Roraima. Agradecer muito a sua participação aqui, Ramon. Brigadão. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e essas informações que eu acabei de passar para você, a gente disponibiliza através do site da FEMAR e também através de um grupo de WhatsApp que é aberto a todos que queiram receber não só informação do nosso boletim, mas informação do boletim da Defesa Civil também, que é publicado lá. Então, informação a gente pode passar. E, no caso, é bom, nesse período, todos nós estamos bem informados, né? Com certeza. Ramon, brigadão. Até a próxima. Beleza, valeu. E com essa entrevista muito esclarecedora, a gente encerra o papo de redação de hoje com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Aduan Figueiredo, Rio Ferreira e John Hudson. Siga as redes sociais da Folha, minha gente. A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter como @FolhaBV. Tem o nosso zap também, 999715300. E também a seção de comentários do canal da Folha no YouTube. A gente está lá como @TVFolhaBV. Tem a minha rede social também, @LucasDuqueze. Meu sobrenome é LUCKEZE, onde a gente pode bater um papo sobre notícia, você enviar a sua sugestão de matéria ou de entrevista aqui para o Papo de Redação. Muito obrigado, minha gente, mais uma vez, pela sua companhia. Até amanhã, se Deus quiser.